Saudações, está no ar a edição especial do Moscast desta terça-feira. Nesta edição vamos analisar as decisões tomadas no último Comitê Central Extraordinário do Partido Frelimo, realizado no último final de semana na Matola. A terceira sessão extraordinária elegeu o novo presidente do partido, Daniel Chapo, e o novo secretário-geral, Shakil Abubakar. O evento tinha também o objetivo de eleger membros do secretariado. No entanto, a eleição de membros do secretariado foi adiada para a sessão ordinária, que terá lugar em março próximo, altura em que também deverá ser eleita uma nova comissão política. Nossos convidados são Baltazar Fael, jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, e Dércio Alfazema, analista político, a quem eu agradeço pela presença. Começo por si, Dr. Baltazar Fael. O CIP submeteu a 13 de fevereiro uma providência cautelar junto do Tribunal Judicial da cidade de Maputo para impedir que Daniel Chapo, presidente da República, fosse conduzido ao cargo do presidente do Partido Frelimo. O fundamento é encontrado no artigo 148 da Constituição da República, segundo a qual o presidente da República não pode, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição da República, exercer qualquer outra função pública e, caso algum, desempenhar quaisquer funções privadas. Uma vez eleito Daniel Chapo, que caminhos existem para contestar esta eleição? Eu penso que, primeiro, obrigado pelo convite e cumprimentar aqueles que nos veem. Eu penso que a via que existe num país que sempre se disse democrático pela própria Frelimo é seguir pela via dos tribunais. Os tribunais existem exatamente para dirimir este tipo de situação. E o que o CIP fez é simplesmente, usando aquilo que é a sua legitimidade, dirigir-se a um tribunal e solicitar para que aquilo que se pretendia fazer e que acabou se fazendo não acontecesse, que foi a eleição do presidente da República como presidente de um partido. Ora, e não é o CIP que faz isto a primeira vez. O Conselho Constitucional está a dormir por cima de um pedido semelhante a este que o CIP fez ao Tribunal da cidade de Maputo. Agora, por que é que está a dormir? Nós não sabemos. E isto, de alguma forma, só vem adensar aquilo que é o pensamento que existe em grandes partes dos círculos da sociedade, de que o nosso sistema judiciário simplesmente anda a reboque de partidos, neste caso como o Partido Frelimo, que está no poder. Porque não faz sentido que uma coisa que está muito bem plasmada na Constituição, e se quisermos discutir aqui a interpretação jurídica, vou dar todo tipo de interpretações que quiser, desde a teológica, desde a interpretação histórica, desde qualquer tipo de interpretação eu dou, porque aquele artigo é bastante claro. Podemos dissecar o artigo como quisermos aqui, mas o Partido Frelimo nunca cumpriu com aquele artigo. E nenhuma entidade oficial deste país, neste caso estamos a falar dos tribunais, já apareceu a decidir sobre esta situação. É claramente uma violação da Constituição da República que está a ser continuada. E o Conselho Constitucional provavelmente não decidisse aquilo que o CIP pediu, mas a decisão que entrou no Conselho Constitucional, aliás, o pedido que entrou no Conselho Constitucional é muito antigo, já leva muito tempo. E o Conselho Constitucional, pura e simplesmente, escudando-se naquilo que a legislação nos diz, no sentido de que a legislação não dá prazos para os juízes decidirem sobre os pleitos que são submetidos, portanto, para a sua decisão, está a dormir por cima do processo. Que venha nos dizer a nós moçambicanos, para uma questão de segurança jurídica, que é aquilo que o direito procura trazer, que venha dizer que os cidadãos que intentaram, portanto, aquela ação junto do Conselho Constitucional estavam errados e que a interpretação da lei que o Conselho Constitucional dá, portanto, é diferente daquela que os cidadãos têm e daquela que a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, tem. Agora, ficar calado e ver estas situações a acontecer, isto praticamente corta-nos as mãos. E depois, desculpe só para terminar, e depois vem-se dizer que nós temos que esperar pelos órgãos deste país, que, por exemplo, temos que esperar da CNE decidir, que temos que esperar do Conselho Constitucional decidir. E são estes órgãos que, ao fim e ao cabo, não decidem nada. E
O CIP existe há mais ou menos 20 anos. Vimos na liderança do país, na liderança do partido, o presidente Guebuza, por exemplo. O CIP assistiu os 2 mandatos do presidente Guebuza, o CIP assistiu os 2 mandatos do presidente Inhosse como presidente da República e, simultaneamente, presidente do partido Frelimo. Por que só hoje é que o CIP vem com esta ação no tribunal? Olha, eu talvez responderia de forma irônica à questão que me coloca e dizer que da mesma maneira que os juízes não têm um prazo para decidir, o CIP também não era obrigado a decidir num momento ou no outro. O CIP decidiu quando achou oportuno intentar esta ação junto dos tribunais. Agora, é preciso dizer que o CIP também vai nesta linha porque já existe um histórico de debater esta questão em público e nós nunca vimos os órgãos que devem decidir a vir a público e a se pronunciarem sobre esta matéria. Até que os cidadãos, neste caso não foi o CIP, em primeiro lugar, cansaram-se desta situação e foram junto ao Conselho Constitucional. E o CIP, como viu que esta ação que foi intentada junto ao Conselho Constitucional não estava a ser respondida, que era um processo normal, foi intentar um processo que é, entre aspas, extraordinário, que é a providência cautelar para parar algo que estava para acontecer de forma imediata. É por isso que se usam as providências cautelares, para parar os efeitos de uma ação que está para decorrer num determinado momento e que pode causar, portanto, danos tanto na ordem jurídica como na ordem social e etc. E é isto que o CIP fez. Agora, fica um pouco difícil responder diretamente à questão que me coloca. Eu penso que foi uma questão de oportunidade mesmo que o CIP encontrou para intentar a ação neste momento. Vimos a eleição de Daniel Chapo como presidente do Partido Frelimo. Agora o CIP vai tentar tirar Chapo desta posição? Ora, esta é outra questão técnica das providências cautelares. É que as providências cautelares, tu intentas a providência cautelar, depois 30 dias depois, por lei, tens que intentar a ação principal. Portanto, o CIP ainda tem esta possibilidade de, sobre esta providência cautelar, antes de passarem os 30 dias, intentar, portanto, uma providência, aliás, o processo principal para fazer parar, portanto, esta ação. E o tribunal decidindo, pode-se anular, portanto, esta sessão que aconteceu para eleger o presidente da República também como presidente do partido. Portanto, o processo ainda está a andar, o processo não terminou. Desde Alfazema, o debate sobre esta inconstitucionalidade não é recente. A Constituição moçambicana estabelece claramente que o presidente da República não pode exercer nenhuma outra atividade pública ou privada. Como é que esta eleição de Chapo como presidente da Frelimo estaria a violar a Constituição? Ou acha que nem por isso? Assim como fez menção a membro do partido Frelimo, Anarita Sitoli, aqui mesmo no Mosquest. Oi, cumprimento a Slide, cumprimento ao Baltazar e aos que nos acompanham. Agradeço o convite, é a primeira vez que participo deste programa. Quero parabenizar por esta iniciativa, uma vez que amplia o espaço democrático para dialogarmos e discutirmos sobre questões prementes da nossa sociedade. Ora, esta questão do CIP, eu olho de 2 formas. Primeiro, numa perspectiva jurídica, e depois numa perspectiva política. Juridicamente, é uma matéria que não há consenso, como bem disse o Baltazar. Há segmentos da sociedade que têm outra interpretação, que, por exemplo, entende que a questão da participação política não é necessariamente ocupar um cargo público ou privado. É um segmento que interpreta desta forma. Há outro segmento que entende o contrário, que o presidente não tende a ocupar e a Constituição está clara que, inclusivamente, o cargo do presidente do partido também faz parte disto. É um debate jurídico para dizer que este artigo da Constituição, se tem esses 2 grupos de juristas que têm interpretação diferente, é uma matéria que, quanto a mim, o certo seria clarificar. A Assembleia da República, que é o legislador. Agora, pode-se clarificar, ir buscando o legislador para explicar qual era a sua intenção, o que quer dizer com aquilo,
pode também clarificar, voltando a legislar. E eu, pessoalmente, por uma questão de estabilidade política e democrática, defendo que aquele artigo, para o nosso contexto político e tendo em conta o formato eleitoral, como a forma como é eleito o presidente da República, que é através de um voto expresso diretamente sobre ele, o meu entendimento é que aquele artigo tem que ser removido da Constituição. Na Constituição de 1990 não estava, entrou na revisão de 2004. Então, disseste muito bem, o presidente Guebuza teve 2 mandatos, o presidente Nyusi teve 2 mandatos, e aquele artigo estava lá. O debate não é novo, mas ele ocorre exatamente no período de transição. Quando está a entrar um outro presidente da República, aí presume-se que vai ocupar também o cargo de presidente do seu respectivo partido. Então, esse debate vem à tona e grupos como o CIP e outros aproveitam como uma oportunidade de voltar a debater. Porém, para mim, o certo seria mesmo remover. Por quê? A questão da estabilidade política e democrática que eu fiz referência. Se nós elegemos um presidente da República com um voto direto a ele, no caso o presidente Chapo teve mais de 4.500.000 votos diretos dos moçambicanos. Não consigo encontrar alguma compreensão num cenário em que um presidente da República, chefe de Estado, que nós elegemos diretamente, tenha uma figura por cima dele. Neste caso, seria o presidente do partido dele, as lideranças do partido dele, que foram eleitos por um grupo mais restrito. Se foi no Comitê Central, são 250 membros na Frelimo. Se foi no Congresso, são por aí 1.000, 2.000 delegados. Então, sai um presidente no partido que depois manda no chefe do Estado que nós elegemos mais de 4 milhões de moçambicanos. Então, eu acho que isto não seria, não iria fazer bem para a estabilidade política, até com o risco de clivagens internas no partido, depois ou criar uma situação que pudesse sabotar, pôr em causa o exercício do mandato do presidente da República, ou até forçar uma situação em que ele tivesse que renunciar ao poder. Então, é uma questão também de segurança nossa. Então, este artigo, para mim, é um artigo problemático sob o ponto de vista de interpretação, mas também é problemático sob o ponto de vista do exercício do próprio poder. Se nós temos um chefe do Estado, presidente da República, que todos nós votamos, não faz sentido que tenha alguém que mande sobre esse presidente da República. Diferente do modelo, por exemplo, sul-africano, onde o presidente da República não é eleito diretamente pelo cidadão. Deixa-me que lhe faça uma questão mesmo no âmbito deste fio de pensamento em que propõe a retirada deste artigo. Se o legislador trouxe o artigo, propôs que se incluísse este artigo na Constituição da República, provavelmente a intenção era de evitar influências partidárias no exercício de uma atividade pública, que é o exercício da função de presidir o país no seu todo. Ao sugerir que este artigo seja retirado, então estaria a assumir que, de facto, o presidente da República pode sim sofrer influências partidárias no exercício da vida pública do país. O pior seria se ele não tivesse essa unicidade de comando, onde ele, como presidente da República, que teve a eleição apoiada por um partido político, não tivesse o controle desse mesmo partido. E aí sim, eu penso que a interferência seria clara e direta, onde ele próprio não teria controle dessa interferência. Mas sendo ele a líder do partido, eu penso que ele pode harmonizar as agendas, ir para o partido, discutir, aprofundar as matérias, mas é ele que implementa, é ele que controla, é ele que assume as decisões finais que saem do seu próprio partido. O manifesto político é assumido politicamente por ele e pelo seu partido. Então, nós não temos como separar essas duas questões. Porém, é uma garantia que até nos protege como cidadãos que termos a segurança e a certeza de que acima do nosso presidente, aqui dentro do território nacional, não temos nenhuma outra entidade. Eu penso que isto aí também nos cria algum conforto. Agora, tem outra dimensão que é esta questão do benefício, da oportunidade que o CIP fez referência. Este artigo está na Constituição desde 2004. Portanto, 20 anos. Nunca foi aplicado porque
não há clareza e porque também eu considero que é um artigo dificilmente para o nosso contexto. Qual é o ponto aí de falta de clareza do artigo? Não, é isso que estou a dizer, há interpretações. Há juristas que entendem que aquilo não é aplicável para o cargo, caso é apreço, e há juristas que entendem, como é o caso do CIP, que não. Está claro e que podemos ir recorrer a todos os tipos de direito comparado e todos os elementos necessários. Então, só essa divergência de opinião. Mas mais do que isso, o Daniel Chapo, no dia 15 de janeiro deste ano, ele tomou posse como presidente da República. E ele próprio já era secretário-geral. Ou seja, até o dia em que ele deixou de ser secretário-geral e passou a ser presidente da Frelimo, ele acumulava os dois cargos. Agora, a questão que se levanta é, para ser presidente da República e ser secretário-geral, pode, não há problema. A urgência de, a 24 horas dele ser eleito presidente do partido ele não pode ser. Então, esta é uma interpretação política que podemos fazer. Por que é que, vou dizer, o CIP ou a sociedade que não concorda que tem essa interpretação deste artigo constitucional não levantou a questão quando, no caso particular de Daniel Chapo, passou a acumular o cargo de presidente da República e de secretário-geral, mas este assunto torna-se um problema quando ele está à beira de tomar o cargo do presidente. Ou seja, pode ser secretário-geral, pode ser membro do secretariado, pode ocupar outros cargos dentro do partido, só não pode ser presidente. Então, é essa questão que estou a trazer, que é de interpretação. O Conselho Constitucional é a entidade que deve garantir a constitucionalidade do funcionamento do próprio Estado no seu todo. E como é que olha para este silêncio do próprio Conselho Constitucional diante deste debate? Exato. E outro ponto, eu vou já para a tua questão, tem a ver com a forma como o próprio CIP tecnicamente instruiu o processo. O CIP instrui o processo e leva para o Tribunal Judicial da cidade de Maputo. O Presidente da República tem um foro próprio, que é o Tribunal Supremo. Escreve na peça Daniel Chapo, mas Daniel Chapo é Presidente da República. E é mesmo por isso que o CIP trouxe esse caso à tona. Ora, mas nem no Tribunal da cidade de Maputo, nem no Tribunal Supremo, este caso e apreço seria aplicável. O aplicável seria recorrer, submeter essa tal providência junto do Conselho Constitucional, porque estamos a discutir que está a tratar-se de uma matéria constitucional. Não pode ir dois processos sobre o mesmo Exato. caso ao mesmo tempo. Então, é sobre... Se discutir essa parte, podemos discutir. Mas o foro próprio é mesmo Conselho Constitucional. Então, o CIP foi, e eu sei que o CIP já teve a sentença deste caso, e este caso foi liminarmente chumbado no Tribunal da cidade de Maputo. Por quê? Por questões claramente de processo. Tem erros técnicos. E o CIP sabia há mais de um mês que o Chapo, no dia X, seria eleito para o cargo de presidente da Frelimo. Aguardou até quando estavam a precisar faltar precisamente 24 horas, um dia antes, dia 13. Então, nós estamos aqui perante uma situação que podemos interpretar também como litigância de má-fé ou até que vai de acordo com aquilo que tem sido a postura política do CIP dentro desse processo eleitoral. Vai se lembrar que a liderança do CIP apareceu publicamente a fazer declaração de voto, a apontar que não vota a Frelimo, não vai votar a Frelimo, pronunciamentos claros e diretos nesse assunto. Agora, pode ser que dentro desse arremesso político... Eu não voto na Frelimo. Qual é o problema? Então, sou do CIP, estou a dizer aqui que eu não voto na Frelimo. Qual é o problema? Tá bom. Então, o que é que estamos a dizer aqui? É que pode ser que o CIP esteja mais no exercício, atuar no âmbito daquilo que é a sua pretensão política, como uma organização política e que tem a sua tendência de apoio dentro do quadro dos partidos políticos, não está isto a progredir dentro daquilo que é o espaço democrático, a vontade eleitoral, e agora vai usando o CIP como organização para expressar a sua vontade ou expressar a sua frustração. Aí levantamos outro debate. Afinal de contas, a sociedade civil, qual é seu papel dentro
desse quadro todo, quando recebe os financiamentos e busca financiamento, é para o exercício político? Qual é a intenção, qual é o objetivo de busca desses recursos? E isto é muito importante debater por que slide. Porque estamos num contexto de escassez em que os financiadores também estão atentos com a questão da transparência, como os seus recursos são geridos e tudo mais. E quando nós passamos a ter organizações que claramente se apresentam e dizem aquilo que temos que fiscalizar, nós não gostamos dele, o que é que você espera dessa fiscalização? Dr. Baltazar, Derso Alfazema sugere a retirada deste artigo que o CIP socorreu-se dele para intentar uma providência cautelar contra Daniel Chapo como presidente da República e, ao mesmo tempo, presidente do partido. E numa situação em que o Conselho Constitucional, por exemplo, declare inconstitucional esta posição, esta dualidade de funções de Daniel Chapo, isto poderia ter alguma implicação política e social, como sugere Derso Alfazema em algum momento, que diz que faz sentido que haja de facto esta dualidade, porque teria implicações até políticas do presidente da República como presidente também da Frelimo. Não, nós temos exemplos e a maior parte da nossa legislação e até um pouco do nosso comportamento temos muita ligação com Portugal. Se for a ver a legislação, grande parte da legislação que é aprovada em Moçambique é quase copy and paste daquilo que é produzido em Portugal. E eu digo isso com toda a veemência, porque sou estudioso de leis. Aí ninguém tem que vir mesmo com argumentos para me se contrapor. O que eu digo é que isto é um problema do Partido Frelimo. Isso não é um problema da sociedade. O Partido Frelimo não é Moçambique. O Partido Frelimo é o Partido Frelimo com os seus membros. Os que não são membros do Partido Frelimo são moçambicanos. Nasceram neste país e nesta terra. E têm uma interpretação claramente diferente. Eu, por exemplo, estou aqui, não sou membro de nenhum partido. E no dia em que eu vier a ser, não há de ser da Frelimo, provavelmente. Então, o que eu digo é, quem acompanhou, por exemplo, as eleições, aliás, o processo que está a começar em Portugal agora de escolha dos candidatos, há de reparar o que fez Marques Mendes. Marques Mendes é do PSD. Ele entregou o cartão. Mas quem está a apoiar Marques Mendes é o PSD, partido. E ele entregou o cartão, disse que eu, a partir deste momento, estou numa posição suprapartidária, acima do partido. Podem me apoiar se quiserem. Mas quando eu assumir a posição, não quero estar ligado ao partido nenhum. É o que o Moçambique tem que começar a fazer. Tens o apoio do partido, não és obrigado a assumir cargos dentro do partido. Assume-os, porque você quer. Porque você acha que tem essa segurança. Mas você, como chefe de Estado, você é representante de todos os moçambicanos. Você não é representante do Partido Frelimo. Não está ali. A questão que está-se a levantar aqui é particular do partido. Não tem nada a ver com os moçambicanos. Será que Chapo está como presidente da Frelimo, da República de Moçambique, para defender os interesses do Partido Frelimo? Aquilo que o secretário-geral apareceu num vídeo a dizer que ele agora vai ter um terreno, porque já é secretário-geral do partido. É para aquilo que a Frelimo governa este país, para tirar benefícios do fato de ser chefe de Estado e de ser secretário do partido. Já pode ter terreno, porque é secretário. Quer ver quem é que vai lhe recusar o terreno. É isto que este artigo quer vir cortar. Esta mistura entre o privado e o público. E tem histórico isto. Não é um filme que vem de cima e cai dentro da Constituição. É que sempre houve esta promiscuidade entre o exercício de funções públicas e o exercício de funções privadas. E procurou-se cortar a partir daqui do chefe de Estado. Cortar isso. E se for a lei de probidade pública, que já desce para os funcionários normais, há de ver que também é proibido exercer funções públicas e exercer funções privadas, por causa da questão do conflito de interesses, que está sempre subjacente a isto. É impotencial. Um
possível risco de abuso de recursos do Estado por conta desta dualidade de funções? Essa é a ratio deste artigo. Esta é a ratio deste artigo. Quando estamos a dizer aqui que tem que se fazer interpretação autêntica deste artigo, que é ir ao órgão que produziu a lei, estamos a dizer que, de alguma forma, que se quisermos olhar para a ratio deste artigo, é exatamente esta, quando ele fala de questões privadas. E depois outros vêm questionar. Mas o que são funções privadas? Funções privadas é tudo que não é público. Cai no privado. E um partido político é exatamente é uma instituição privada, é uma instituição dos seus membros. Quem manda no partido político são os membros, não é a sociedade moçambicana. Não é. Mas para o chefe do Estado, ele tem que estar acima destas coisas. Tem que estar acima dos partidos. Tem que estar acima dos membros dos partidos. E para que isso aconteça, ele tem que se desligar destes membros, mesmo que seja simbolicamente. Ele tem que se desligar e tem que se afastar disto. Esta é a razão deste artigo. Então, quando nós fazemos interpretação destas coisas, temos que ir buscar até o elemento histórico para as avaliar e não olhar as coisas a partir de hoje, a partir daquilo que o CIP fez. Porque é que o CIP fez 24 horas? Existe um dispositivo que diz que o CIP tinha que fazer antes. Não existe esse dispositivo. O CIP achou oportuno naquela altura e não houve nenhuma ilegalidade. É o CIP ir ao tribunal. Não violou nenhum princípio. Quem se sente ofendido se o CIP violou o princípio por ter ido lá 24 horas antes, tem os órgãos judiciais onde deve ir. E a outra questão que estava a falar aqui, que tem que ver com o debate que existe na sociedade. É claro que neste processo sempre há de haver uns que hão de ir num sentido e uns que hão de ir no outro. Quem defende o partido Frelimo há de ir no sentido de defender o partido, quer dizer sim, o artigo deve ser removido. Quem vai no outro sentido há de dizer que não. E não estou preocupado com isto. Isto não me preocupa. A mim o que me preocupa é o silêncio do Conselho Constitucional. Sabendo que existe este debate, sabendo que há uma ação que foi intentada junto deste órgão, e ele continua caladinho. Não se pronuncia e não diz nada. Não seria, neste momento, a altura de se pedir uma interpretação autêntica. Até porque a interpretação autêntica tem problemas. E quais são os problemas de uma interpretação autêntica? Que é voltar ao órgão que produziu. É que muitas vezes você não encontra lá os deputados que votaram naquele instrumento legal. Esses são os problemas da interpretação autêntica. Então, isto tudo tem que ser muito bem cozinhado antes de nós falarmos. Só um comentário em uma linha. Tendo em conta o Conselho Constitucional que conhecemos e já foi muitas vezes também questionada a função do Conselho Constitucional e as ligações políticas dos juízes que são conselheiros, esperavam uma ação diferente? Olha, eu penso que este é um outro debate muito profundo. E eu sempre tenho este cuidado de, quando olho para a realidade moçambicana, procurar me abrir. Porque os moçambicanos não inventaram a roda. A roda já foi inventada há muito tempo. O que tu podes fazer com a roda hoje é criar mecanismos, provavelmente, para que ela seja mais durável, aumentar aqui e acolá. A história que existe, e volto mais uma vez a Portugal, que é onde nós vamos copiar tudo, quase. Em Portugal também é assim. Os juízes vêm de partidos políticos para o órgão. Só que tem um problema aqui. É a dependência. Em Portugal não existe esta dependência das pessoas ao partido. Isto é uma coisa muito subtil, que muitas vezes nós não conseguimos encontrar. Quem ouviu a doutora Lúcia Ribeiro, a presidente do Conselho Constitucional, a falar, disse que até os juízes devem, quer dizer, é uma maneira de não tomar em conta aquele que lhe colocou no lugar. Mas nós em Moçambique temos um problema grave. É de fome. E vou dizer isto com este nobre beijo. As pessoas muitas vezes vão aos partidos políticos. Temos comentadores que vêm às televisões, vêm às rádios, etc. É fome. Estão à procura de comida. E quando estiverem naqueles órgãos, ou mesmo nos comentários políticos que muitos fazem, a defender o partido Frelimo, em coisas que nem acreditam até no que estão a dizer.
É fome. Neste partido, há formas de te levar a você a pensar como uma pessoa XYZ. Dão-te fome, depois chamam-te para te dar de comida. E você começa a falar coisas que você nem percebe. A doutora Lúcia Ribeiro não pode vir dizer isso em Moçambique, que o nível de integridade, o nível de transparência de um juiz moçambicano é igual aos dos outros. Os outros, quando saem do Conselho Constitucional, têm empregos fora, têm competência. Antônio Costa saiu de primeiro-ministro, está trabalhando num sítio. Em Moçambique, ao invés das pessoas que estão nestes cargos criarem competência suficiente, criarem conhecimento, criarem estrutura para se candidatarem a cargos internacionais, não. Ficam à espera do patrão que lhes colocou lá, que é para quando sair dali, dar-lhes outro taxa. Isto é o sistema da Frelimo. Sempre fez isso. Então, sim. Sim, Derso Alfazema, olhando para a eleição de Daniel Chapo para presidente do Partido Frelimo e de Shakil Abubakar para secretário-geral do partido, estaríamos diante da consolidação de um novo ciclo governativo dentro do partido ou representa apenas uma continuidade da velha estrutura? Olha, primeiro eu queria pegar este ponto quando faz essa comparação com Portugal. O Baltazar eu penso que faz muito bem. Mas é preciso olhar também para os contextos, né? Como eu disse, o nosso modelo eleitoral, como ele se operacionaliza e como, inclusivamente, os candidatos e os próprios partidos se posicionam, isso também conta muito, né? São contextos diferentes. Vai notar que mesmo o candidato Venâncio Mondlane, quando perdeu o apoio da CAD, ele foi buscar o apoio do outro partido. Ele poderia continuar como independente, sem nenhum partido, sem colocar na sua fotografia como candidato a presidente nenhuma identidade partidária. Mas ele foi buscar. Por quê? Então, esse é que é o nosso contexto. E as nossas instituições, como é que elas se estruturam? Não vamos comparar aqui a realidade da forma como se estruturam as instituições moçambicanas com de Portugal. São realidades políticas totalmente diferentes. A lei até pode ser a mesma, mas as realidades são totalmente diferentes. A forma de se abordar os assuntos, inclusivamente, caracteriza isso. Em Portugal não se debate isso porque alguém pensa diferente, é fome. Porque alguém pensa diferente, é porque está à procura de não sei o que é acomodação. Isso aí é um debate, em Portugal é um debate marginal, rural. Essa pessoa era logo tirada do ar, porque não está a falar coisa que interesse para a nação. Não está a respeitar a divergência de opinião. Não está a respeitar a divergência por conta do pensar diferente. Como é que as pessoas interpretam? E isso reforça uma vez mais que, de facto, há juristas que interpretam de uma forma e há outros de outra forma. Agora, temos que ir buscar o legislador para decifrar qual é a sua intenção, o que é que ele realmente queria expressar com esse artigo. Vamos buscar. Os legisladores que aprovaram a Constituição de 2004 ainda existem, estão disponíveis. Agora, no meio dessa confusão toda de interpretação, eu estou aqui a trazer uma opinião que, por mim, não sei se é necessário clarificar, mas por olhar o nosso figurino político e o nosso contexto político, eu entendo e interpreto que o melhor seria rever este próprio artigo para que possa permitir o exercício político com todos os direitos e liberdades que possam existir. Pode ser discutível essa interpretação, mas neste momento não há consenso. Agora, me preocupa e muito o facto de nós termos organizações da sociedade civil que se dizem ser e passar atores que dizem ser ativistas da sociedade civil e recebem por isso, que devem pautar por uma conduta de transparência, de isenção, pelo menos fazer um esforço para demonstrar isso, mas nós vemos que as suas abordagens são eminentemente políticas no sentido de dizer que, olha, não, eu não gosto desse. Agora, qual é o equilíbrio? Para a questão anterior, Derso... Tá, mas a slide deixava ele falar e quando chega a minha vez parece que tem que falar menos. Mas eu respeito. Eu volto não para esta questão que eu fazia, mas para a questão anterior, porque eu noto que Derso defende que este artigo a Constituição da República deve ser revisitada e removido este artigo. E eu faço uma questão, tendo em conta o cenário pós-eleitoral, a crise pós-eleitoral que nós assistimos, que foi quase generalizada em todo o país, este não era um momento em que o Partido Frelimo
primeiro, como o partido que vem governando o país há mais de 50 anos, não era o momento ideal para fazer uma reforma, podemos considerar assim, profunda, a partir do momento em que há esta separação presidente da República, uma figura completamente diferente do presidente do partido? Não, olha, não seria o momento ideal para eu penso que depois de este 30 anos em que temos a implementação da nova República, a Constituição de 1990, que introduziu esta nova República, eu penso que há uma necessidade de refletirmos profundamente no nosso ordenamento jurídico, inclusivamente na própria Constituição da República. Eu espero que este grupo de diálogo, que já iniciou os seus trabalhos, ao nível liderado pelo Presidente da República, também incluam a possibilidade de se discutir e aprofundar a nossa Constituição da República. Não é só por esta questão. Há muitas questões problemáticas na nossa Constituição da República. A nossa Constituição da República faz referência a partidos políticos. Frelimo, Renamo, MDM. E agora nós temos o Podemos, que entrou para o Parlamento, que é a segunda força mais votada. Então, não está lá na Constituição. Então, como é que é? Não é? Então, é preciso repensarmos a questão da descentralização. Temos as leis sobre a descentralização, apesar de não ter a clareza sobre a questão da partilha das competências, mas a própria Constituição também precisamos repensar isso. Tem a questão, por exemplo, da descentralização do nível distrital. Fizemos uma revisão pontual só para corrigir este ponto. Eu penso que agora há de haver espaço e necessidade de aprofundarmos a nossa Constituição, repensarmos nela e fazermos uma revisão estrutural sobre aquilo que é o Estado ideal, o país ideal que nós todos desejamos e pretendemos. Agora, a Frelimo é o partido que tem a maioria no Parlamento, é o partido que lidera o governo, claramente que tem um papel central dentro deste processo. Mas é preciso conduzir para não termos mais uma revisão às pressas, mas termos uma revisão que seja fruto de consenso e dessa divergência de opinião, mesmo outros entendendo que o que pensa diferente está a pensar com fome, que está a pensar com... Mas essa divergência, mesmo desses que pensam com fome, mesmo esses que pensam diferente deles, ou do CIPO, seja lá quem for, é preciso ser ouvido essa sensibilidade para, no fim, aprovarmos uma Constituição que seja mais prática, mais flexível, cuja interpretação não gere muitos debates, mas que, acima de tudo, contribui para a concretização daquilo que nós pretendemos como país e também para a questão da estabilidade legislativa. As nossas leis, a nossa Constituição estão sempre a ser mexidas. Vamos agora olhar 30 anos de experiência para fazer um aprimoramento que possa durar talvez os próximos 20 anos. A eleição de Daniel Chapo e Shakil Abubakar é, de facto, representam a consolidação de um novo ciclo ou uma ruptura ou mesmo até a continuidade da velha estrutura de poder. Aliás, olhando para estas duas figuras, têm suas origens na província de Sofala. Entraríamos também no debate que já se levantou antes mesmo das eleições sobre o fato de ser desta vez a vez do centro. Ora, a eleição do presidente Chapo e do Shakil para o secretário-geral tem várias leituras que podemos fazer. Primeiro é preciso corrigir, o Shakil é da Zambésia, viveu na Beira, mas acho que foi a estudo, mas ele é originário da Zambésia. Mas aqui há um sinal que é dado de transição geracional. Tanto Chapo como Shakil nascem depois da independência. É a primeira vez que nós temos um presidente da Frelimo, é a primeira vez que temos um secretário-geral da Frelimo que nasceram depois da independência. Eu penso que este só já é um sinal desta viragem em termos da atualização que o partido precisa fazer. É um sinal também sobre a maneira como o partido pretende abordar os desafios que o país tem e os desafios que o próprio partido tem pela frente. Frelimo é um partido conservador, as mudanças são muito lentas, mas eu penso que com a entrada desses dois novos atores, eu penso que, olhando também para essa mudança do cenário político, aquilo que é a demanda dos jovens, vai notar que o grupo expressivo, politicamente, eleitoralmente expressivo, no nosso cenário político, nasceu a partir de 1990. Então, essa questão toda histórica que a Frelimo carregava e trazia consigo como um elemento de mobilização,
como um partido libertador, como um partido da vanguarda, da união, do patriotismo, etc., da paz, etc. Essa geração de 90 já não entende muito bem isso. Então, tem uma outra forma de se comunicar, tem outras exigências, tem outras expectativas. Então, eu penso que esse ajuste que o partido vai fazendo de transição geracional poderá também permitir ter mais ferramentas, mais condições para dialogar com esse novo segmento expressivo da população eleitoral. E também para trazer uma nova dinâmica internamente. Porque, pelo sim, pelo não, a Frelimo, a partir da altura que vai havendo transição na sua liderança, o partido também vai se criando, repartindo em pequenos grupos. Então, há de haver necessidade de trazer pessoas, entidades menos contaminadas com as dinâmicas desses diferentes grupos que vão existindo lá, para que esses venham ter uma narrativa e legitimidade para dizer que, olha, há necessidade de aproximar os grupos, mas, acima de tudo, trazer uma mensagem capaz de mobilizar esses eleitores que parece uma parte dela estar fora do radar da Frelimo. Doutor Baltazar, o CIP tem reportado casos de financiamento ilícito ao Partido Frelimo, incluindo isenções aduaneiras, dinheiro de corrupção como das dívidas ocultas, contribuições de empresários de conduta duvidosa, como é o caso do MBS. Com esta nova estrutura dentro do partido, há espaço para uma mudança naquilo que é a atual direção aliás, a nova estrutura do partido terá espaço para mudar aquilo que tem sido, por exemplo, as fontes de financiamento ou a ligação com atos ilícitos que o partido tem sido acusado? Olha, sim. Primeiro, queria só dizer uma coisa. Uma Constituição ou um dispositivo ou um artigo da Constituição não se muda porque incomoda um partido. A Constituição é um documento muito estruturante. Aquilo que alguns constitucionalistas chamam da trave mestra do direito. Então, não se pode mexer na Constituição porque isto desagrada o membro de um partido, o presidente de um partido. Não. A mudança da Constituição tem que ser um consenso nacional. Tem que ser matérias que toda a sociedade se revê nelas. Então, não se vai, na minha ótica, se fizer isso é um erro muito grande, mexer neste artigo, porque se o presidente do partido também da República não é presidente de um partido, cria problemas. Não, esta não pode ser a lógica e não é a lógica de alteração de qualquer Constituição. Indo direto à questão que me coloca, é importante dizer assim, eu sou como São Tomé, quero ver para crer. Portanto, se esta dita mudança geracional, um pouco forçada por mim, naquilo que é a escolha de Chapo para candidato do partido Frelimo na altura, penso um pouco forçada, porque todos nós sabemos, os próprios membros do partido Frelimo sabem, já conversei com alguns, que Chapo não é uma escolha que se pretendia dentro do próprio partido. Era aquilo que na geografia ou na biologia mais concretamente, chama-se de fauna acompanhante. Estava ali, porque houve confusões ali, por causa de um dos membros que a maior parte das pessoas que estavam lá para votar não queriam. A sorte grande acabou caindo para o Chapo. Não é uma necessária mudança geracional pensada, pelo menos para o momento, na minha interpretação, por parte do Partido Frelimo. Quanto à questão de Shaquille, como eu estava a dizer aqui quando conversávamos no início, e foram as duas situações praticamente que decorreram da mesma maneira, as eleições são feitas muito à porta fechada dentro dos partidos. E nós não sentimos aquele calor, não sentimos aquela vibração, não sabemos muito bem. Muitas vezes, eu para perceber como é que te sentes, eu até pelos gestos, pela forma como tu reages, eu consigo ver. Então, esta abertura que deve haver dentro dos partidos, e aqui não vou falar só da Frelimo, vou ser justo, todos os partidos têm que ser abertos para que haja um maior escrutínio por parte da sociedade, daquilo que estão a fazer e daquilo que acontece dentro destas salas. Ora, eu não sinto esta mudança como algo que venha a mudar este status quo que já existe. Aliás, em Moçambique eu aprendi até a não sentir mudanças quando se produz uma nova lei, por mais bonita que ela seja. E esta questão do financiamento político ilícito, das isenções, etc., como estava a falar, ela está na lei.
mas não é aplicada. De fato, estas coisas vão acontecendo existindo lei. Nós sabemos, por exemplo, que há produtos que passam pelas alfândegas, fronteiras, etc., sem cumprirem com todos os requisitos. Basta ter o cartão de um determinado partido. Essas coisas estão facilitadas. Então, não acredito eu que exista mentalidade suficiente dentro do próprio partido que está a liderar este país para fazer esta transição, para criar esta transparência, para criar este equilíbrio na sociedade, no sentido de que todos temos os mesmos direitos e todos nós atuamos no mesmo campo jurídico, todos nós atuamos na mesma sociedade, todos nós somos filhos deste país. Eu penso que não existe isto ainda dentro da Frelimo. E não sinto muito esta capacidade de atuação por parte destes dois senhores, o senhor Chapo e o senhor Shaquille, de trazer alguma mudança para este país. Porque eles já nestes primeiros dias, embora eu tenha dito que gosto de ver para crer, eles já mostram que não têm força suficiente para tomar decisões. Eu diria, desde que tomou posse Chapo até agora, que decisão estruturante tomou? Pode-se dizer que ainda tem pouco tempo para fazer isto, mas pelo menos mostrar sinais. Quais são os sinais que estão a existir? E nós, no fundo, vamos correr e vamos dizer que, olha, afinal de contas, de fato, mesmo que não tenha o poder formal, etc., há quem está a governar por cima de Chapo. Eu ouvi há dias já falar, há dias não, agora em Addis Abeba, a falar da questão de retirar o IVA de produtos básicos. Alguém já tinha dito isto antes. E é nisto que as pessoas se pegam. Depois vão dizer que, olha, aquele que está a dirigir o país neste momento, o senhor Chapo, ele não tem uma estratégia para este país. Porque tudo o que ele vai fazendo é repetição de algo que outra pessoa já disse. Então, eu penso que ainda não estou a sentir isto. Estou a falar como cidadão, não como do CIP, que alguns não gostam, etc. Mas estou a falar como cidadão. Ainda não estou a ver esta força, esta legitimidade, esta pujança. E depois temos um problema. Não me colocou essa pergunta, mas vou entrar um pouco por aí. Temos um problema de uma legitimidade. Isto é importante até para a questão que me colocou. A questão da legitimidade. Tu não vais me mandar fazer uma coisa enquanto eu não acredito em ti. Não me vais mandar fazer uma coisa enquanto eu não te tenho a ti como o meu timoneiro. E é um pouco isto que está a acontecer. Estas manifestações aqui, acolá, etc. Isto mostra um pouco da legitimidade e se de fato estas pessoas que estão no Partido Frelimo têm a força suficiente para alterar aquilo que é o curso deste país. Eu até agora não estou a ver isto acontecer. Dércio, e como é que, como analista político, como é que olha estas recorrentes acusações do Partido Frelimo estar ligado a ações de corrupção, financiamento ilícito, por via, por exemplo, das dívidas ocultas, financiamento ilícito por via de empresários também de conduta duvidosa? Não, eu penso que esses são os desafios que o atual governo tem pela frente, a própria liderança do Partido Frelimo tem pela frente, que é de trazer a resposta que resgata a confiança das pessoas. Inclusivamente, esse posicionamento que temos aqui do Baltazar é um pouco de desconfiança do próprio contexto, não é? Então, tem os seus receios. Então, é preciso agir no sentido de mostrar às pessoas que a Frelimo não se compadece com essas práticas, não aceita, não tolera e, sobretudo, toma medidas para os seus membros, para os governantes que estiverem associados a essas práticas. Agora, acima de tudo, esse é o país que temos, é o nosso país e todos nós temos que participar na construção das suas instituições, na promoção de ações que visam promover ou levar o bem-estar para todos os moçambicanos, com os nossos receios, com as nossas dúvidas, com as nossas desconfianças. Não tem outro país onde a gente pode ir falar, não tem outro país onde a gente pode ir exercer os nossos direitos. E é preciso aceitar isso com a frieza necessária, inclusivemente dentro dessas friezas, assim como Baltazar não acredita, por exemplo, nos dirigentes da Frelimo, no presidente da República, nos dirigentes de dentro do partido Frelimo.
tem segmentos, como inclusivamente eu, que não acredito no CIP. Eu olho o CIP hoje e digo, olha, CIP seria melhor acomodada se estivesse como um partido político do que necessariamente como uma organização que combate a corrupção, que promove transparência, porque na sua atuação e no posicionamento dos seus colaboradores sêniores, como vimos aqui, já tem um posicionamento que retira a legitimidade de qualquer questionamento. O CIP já está claro no sentido de que, onde formos a ver, não há nada que se possa fazer do governo, não há nada que se possa fazer da Frelimo que tenha algo que tenha a ver com bom senso, porque eles não gostam e não querem, têm as suas preferências e dizem que eu não voto, não vou votar, nunca serei membro. Mas é dentro dessa liberdade democrática, é dentro dessa liberdade de expressão que todos nós, cada um a seu jeito, mesmo em casa, tem um filho bom, tem um filho malandro, tem um filho drogado, tem um filho rebelde, mas são todos filhos da família e é com este que nós temos que construir o país. E a Frelimo, de nenhuma forma, tem que tolerar essas práticas que já nos trouxeram experiências amargas. Um pouco do que nós ressentimos hoje é fruto das dívidas ocultas. Um pouco do que nós ressentimos hoje é fruto dessa fragilidade das nossas instituições. E eu penso que o Chapo, o Presidente da República, está a dar bons sinais. Inclusivamente essas medidas que anunciou, ainda não são medidas, mas esta ponderação no sentido de que estão a avaliar. Esse é que é o papel do governo. É um papel do governo, alguém que aparecer hoje. Estamos num contexto de gestão de crise. Há tumultos que antes dizia-se que era por questões eleitorais. Hoje já disse que não é custo de vida. Mas há uma prática que foi introduzida, que é essa questão das manifestações, das barricadas, que estão a criar problemas para todos nós. Então, o governo tem que se posicionar. E ninguém vai dizer aqui que é mágico, que é visionário, que dentro de um contexto desse veio e disse que, olha, é preciso rever os preços, é preciso tomar medidas de reconstrução, de recuperação econômica. Claramente que este há de acertar, porque são medidas que para um governo sério, pondera, tarde ou cedo, pode tomar essas medidas. E aí quando toma, diz, olha, não, está a tomar porque alguém disse. Claramente. Mas para mim, o mais importante é se é preciso tomar essas medidas, independentemente de alguém disse ou não disse. Se o governo concluir que há condições e é preciso, neste momento, tomar essas medidas, tem que tomar. E é isso que eu penso que está a ser feito e não há dúvidas aqui absolutamente nenhuma sobre quem é que está efetivamente a governar. Pelo contrário, o que nós estamos a ver hoje, as medidas que estão a ser tomadas, é fruto da desgovernação, da anarquia, que foi promovida e muito apadrinhada pela sociedade civil. A mesma sociedade civil que vem publicamente e diz o quê? Não gosta da Frelimo, não gosta. Ou seja, olha quando convém, mas, resumindo, a Frelimo não pode tolerar aquilo que são práticas que contrariam os seus estatutos e contrariam a estabilidade democrática no país. Dr. Baltazar, altas figuras do Partido Frelimo têm sido associadas ao tráfico de drogas. Por exemplo, um estudo do CIP dirigido por Joseph Allen indica que há 2 décadas que a heroína tem vindo a ser uma das maiores exportações de Moçambique e o negócio continua a crescer e a financiar o Partido Frelimo. E num outro relatório já de 2014, na Zambésia, mostra que a Frelimo tem se financiado com o dinheiro do contrabando de madeira. Acha que Daniel Chapo tem a capacidade e vontade política para acabar com estas situações? Olha, eu só queria, senão as pessoas quando ouvirem o podcast vão dizer que eu estou a contradizer. Queria dizer uma coisa. Provavelmente nunca vou me filiar a este ou aquele partido. Eu costumo dizer assim, a brincar, mas a sério. O dia que me matarem de fome, também vou me meter num partido qualquer, a Frelimo, a Renamo, porque tenho família. No dia que sentir fome, vou para lá. Era só para corrigir isto. Quanto à questão que me coloca, eu penso que, de alguma forma, tentei responder no início. É assim. Eu acho que se nós queremos acabar, eu propriamente já fiz um estudo sobre financiamento político em Moçambique. O problema não é... Sim, temos problemas de legislação, a nossa lei dos partidos políticos, etc., as nossas leis eleitorais, elas não vão muito a fundo nesta questão do financiamento. E muito financiamento, de fato, até vem da droga, vem disto e mais daquilo. Não tenho provas suficientes, e vou me resguardar um pouco como jurista, para dizer que quem faz isto é o partido XYZ. Mas nós temos que olhar para algum lado.
Quem está a governar este país? Quem coloca as forças de defesa e segurança? Quem controla o espaço territorial, etc. É o partido que está no poder há mais de 50 anos. Então, quando nós queremos nos virar para um partido e dizer... Quer dizer, por que é que estes problemas não são resolvidos? Vamos nos virar sempre para o partido que está a liderar o país e dizer que, olha, o problema está dentro de vocês, porque vocês é que traçam as linhas de como as coisas têm que ser feitas, como é que as coisas devem decorrer, etc. E estes estudos que está a citar de Joseph Allen e outros, porque não é só de Joseph Allen, mesmo as agências internacionais falam de que Moçambique é um corredor de droga, que passa muita droga daqui, a despeito do que acontece na Guiné-Bissau, etc. Que se sabe que há políticos na Guiné-Bissau que estão envolvidos no negócio da droga. Então, e tem estas denúncias também que avançou, o próprio Caifadino, penso que, não sei se já não me lembro se é o Caifadino, se eu estiver errado, que me desculpe. Foi em 2023. Exatamente, isto tudo são manchas para o partido que está a governar este país. E vem, de alguma forma, cimentar aquilo que estes investigadores fazem, o que eles dizem, o que eles pesquisam. Portanto, a Frelimo, se de fato quer governar este país, tem que fazer uma implosão por dentro. Tem que haver uma implosão dentro do Partido Frelimo, no sentido de alguma forma, expurgar estas pessoas que estão dentro do Partido Frelimo. E digo uma coisa, no dia em que a Frelimo governar da forma como não é como as pessoas gostam, mas dirigido para as pessoas, nem há de ver o CIP a criticar isso. O CIP vai criticar outras coisas, porque em toda a parte do mundo não existem governos perfeitos. Passas uma etapa, vais ter outra. E todas essas etapas têm que ser fiscalizadas. A questão de olhar hoje para a Frelimo e dizer que ela vai acabar com este tipo de ações, com medidas paliativas, como as que estamos a ver, quando vemos que não existe uma mão dura dentro do Partido Frelimo para endireitar as coisas. Esta liderança que está a haver, pode-se dizer, e disse, e é um fato, o Chapo está a governar, ele é que está na ponta vermelha, etc. Mas o poder, de fato, não me parece que está na ponta vermelha agora. O poder está na rua, o poder está com as pessoas. Quando Venâncio Mondlane vai à rua, e é a primeira vez que falo do nome dele neste debate, porque é necessário, ele faz parar o trânsito. A minha pergunta é, como é que ele consegue ter esta massa de apoiantes? De onde é que estas pessoas vêm? Será que isto só acontece no círculo urbano? Há uns meses, eu penso que meses ou semanas, eu vi Chapo a dizer que numa entrevista a uma cadeia internacional, a dizer que a Frelimo ganhou, porque todo mundo que está ao nível dos distritos só conhece a Frelimo. Não é verdade. Onde é que está implantada a Renamo, por exemplo? De onde é que surge a Renamo? A Renamo não surge de centros urbanos, surge de lá. Então, eu penso que o Partido Frelimo deve, de alguma forma, fazer, só com uma implosão dentro do Partido Frelimo, uma mudança radical, aparecer alguém a liderar a Frelimo que diga claramente que quem meter o pé, desculpe-me o termo, na poça, vai ter as consequências que a lei permite. Porque este é um outro problema que nós temos. A lei neste país é aplicada de forma seletiva. Se aparecer um indivíduo pertencente ao partido XYZ, ou com poder econômico, ou com poder político, os tribunais já não atuam. Portanto, isto tudo é um trabalho que deve ser feito dentro do Partido Frelimo, no sentido dele se desligar destas instituições, dar liberdade, dar independência a estas instituições, para que elas continuem a atuar. Porque caso não, volto a repetir, eu, pelo menos, vou ser sempre como São Tomé, ver para crer. Mas tenho a minha posição neste momento que Chapo, se calhar, não é a pessoa certa para fazer essas mudanças e nós pararmos com estes tráficos de droga, com estas questões das isenções de pessoas que só passam pelas fronteiras. Provavelmente não seja a pessoa certa. Mas será a pessoa certa se ele conseguir introduzir estas medidas. Derçal Fazema, estamos mesmo a caminhar para o final do nosso programa. Tem 1 minuto e meio para comentar sobre um trecho de discurso do Chapo, que diz que este é um momento especial para o nosso partido e, igualmente, um momento de muita responsabilidade. Estamos a assumir o partido que começou o sonho para a construção de Moçambique.
Estará com este discurso Daniel Chapo a assumir que o partido precisa se reinventar diante de uma onda de contestação generalizada? Este comentário é feito em jeito de últimas considerações. Bom, definitivamente a questão de gestão de tempo foi maldosa, mas pronto, compreendo. Depois não falar mais, falar já até o fim. Se quiser. Bom, mas o que eu queria trazer é o seguinte. Primeiro, esta questão das manifestações, das marchas. As razões estão lá presentes e nos últimos dias, particularmente, quando caiu por terra toda esta manipulação de questões eleitorais e tal, que o próprio CIP, que diz que promove transparência, nem sequer contribuiu para a busca da verdade eleitoral, reforçando a ideia que eu tenho trazido de que o CIP, me parece, tem mais hoje a imagem e semelhança de um partido político do que necessariamente de uma organização da sociedade civil. É uma questão normal e comum. Não é a primeira vez que nós temos um candidato que não venceu as eleições e que mobiliza massas. Afonso de la Cama movia em 2013, 2014, 2015 milhares e milhares, 3, 4, 5 vezes mais do que nós estamos a ver ali. As pessoas seguiam comícios populares, com gente em cima da árvore, em tudo que é lugar. E o que nós estamos a ver aqui é um pouco a cópia do que fazia da Cama, mas numa dimensão muito mais ampla. Mas perdeu as eleições e não usou isso para disseminar ódio, para disseminar situações que pudessem pôr em causa o funcionamento das instituições, a estabilidade política, esta questão de obstrução de vias, etc. Por quê? Porque Dhlakama era um político responsável. Estamos hoje a esquecer, mas se formos às redes sociais, no YouTube, buscar Dhlakama em 2013, quando aterrou no aeroporto de Maputo, quando andava de uma província para outra, sobretudo na zona centro. Então, este é um movimento normal que acontece, dependendo daquilo que é a agenda, que é a narrativa que o político está a trazer. E hoje, um político de oposição tem mais legitimidade para vir questionar. Estamos aqui a debater. As crianças estão na escola, as unidades sanitárias estão a funcionar. Não é? Existem as instituições que estão a prestar o seu devido serviço, serviços públicos. Está a acontecer. O próprio presidente da República estava em Dar es Salaam e teve encontros estratégicos lá. Mas quando tu fazes a pergunta, queres saber o quê? O problema, tráfico de droga. Por que há esta questão do rap, da criminalidade? Isto chama atenção. Por que preocupação? Tu, se vieres aqui e dizer, olha, Dércio, como é que olha para a abertura de mais um furo de água ali? O Chapo iniciou um ano letivo e distribuiu os livros nas escolas. Isto pode não ser, isto aí é um problema resolvido. Mas quando vens dizer, olha, há tráfico de droga aí, isto aí, claramente isso chama atenção. E é isso que os políticos da oposição exploram como um elemento de mobilização. Dizer que o custo de vida está alto para todos nós. Então, não, eu vou lá, mas é sempre bom também esclarecer alguns pontos. E talvez o próprio discurso esteja claro, não seja necessário comentar isso, né? Porque nós levamos mais tempo a discutir esses desafios do que necessariamente o que se falou lá, como é que foi, a expectativa, etc. Então, eu estou a trazer aqui uma narrativa para mostrar que o discurso de diabolização num contexto de crise faz eco, mobiliza todos os que vieram. É por isso mesmo que temos até organizações de sociedade civil, as mais aplaudidas, são as que fazem essa oposição veemente, essa oposição forte e profunda. Não são organizações que trabalham na área de saúde, é a organização que anuncia a tragédia. É isso que a mídia também usa. Então, não vamos olhar isso para dizer que, olhando com base nas enchentes no Benfica ou não sei aonde, seja lá onde for, então significa que este é que tem legitimidade, então vamos alterar os resultados eleitorais. Não é isso. Resumindo, agora, Daniel Chapo assume que o país está em crise e é preciso que o partido Frelimo, que ele passou a liderar desde sexta-feira, precisa se reinventar ou não? Ora, eu acho, e estivemos aqui a dizer, que há de haver necessidade da Frelimo se ajustar e não continuar a viver da sua história do passado, mas se ajustar à nova dinâmica, a novos eleitores, a um novo segmento populacional que não esteve ligado à história do passado e quer ouvir essas mensagens. Há novos desafios que o país está a enfrentar, há novos desafios que o mundo está a enfrentar, há esses desafios globais que têm a ver com a crise, etc., que o partido precisa ser mais flexível para trazer resposta, mas também as lideranças, sobretudo os que foram eleitos recentemente, trazer uma comunicação que une o partido por dentro, que dinamiza o partido por dentro e que também tenha uma voz para ser bem compreendida fora do partido.
Doutor Baltazar, tem 1 minuto, porque cedeu 2 minutos ao Dércio Alfazema. Tendo em conta o desgaste da Frelimo junto do eleitorado, a nova liderança tem condições para garantir uma vitória nas próximas eleições? Este comentário também feito em jeito de últimas considerações. Olha, eu penso em linhas muito gerais. Se o sistema continuar como está, e já vou pegar um pouco na questão de Dércio, vou tentar ser mais rápido. Quer dizer, o CIP não vai apoiar uma comissão, um conselho constitucional que mostra claramente, segundo a nossa visão e de muita gente, não vou dizer qual é a percentagem, que não é isento. Um conselho constitucional que está podre, uma comissão nacional de eleições que está podre, comissões distritais todas podres. Se o CIP entregasse aqueles documentos todos viciados, eu também estive a fazer observação. E fui, por exemplo, à casa de um dos candidatos na Assembleia e mostrou-me um calhamaço de boletins originais, preenchidos todos a favor da Frelimo. Vi isso. Que foram apanhados com alguém que ia me depositar na urna. Não me contaram, eu vi. Então, num sistema tão podre como este, o CIP não vai contribuir para aumentar a podridão do sistema. Quanto à questão que me coloca, é claro que, neste momento, avançar para próximas eleições, sem mudar todo o quadro, que, aliás, é uma das agendas trazidas até pela Comissão Europeia e quase todos os observadores, a própria Frelimo tem falado nisto, os partidos da oposição, há uma reestruturação muito grande que tem que ser feita, e eu ainda não sei porque que não começou. Estamos com coisas muito sem sentido. Esta crise que está a acontecer agora é exatamente por causa das eleições. Aliás, as eleições foram uma coisa que fez explodir isto, mas claramente que ao fazer explodir temos que tentar cortar o mal pela raiz e parar isto. Então, num sistema como este, etc., avançar para eleições, nem a Frelimo, nem o MDM, nem a Renamo, nem Venâncio Mondlane podem reclamar vitória e ter legitimidade. É preciso acabar com o sistema da forma como ele está. Muito obrigada, caro internauta. Termina desta forma a edição especial de terça-feira do Moscast. Hoje analisamos as decisões do Comitê Central Extraordinário realizado na última sexta-feira, 14 de fevereiro. Uma sessão que elegeu Daniel Chapo como presidente do partido e o empresário Shaquil Abubakar como secretário-geral. Agradecemos a presença de Baltazar Fael, jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, e Dércio Alfazema, analista político. O Mos Times é um produto do jornal de Mozambique Times e o conteúdo deste podcast pode encontrar nas nossas plataformas digitais. Até lá.